Kurenai é um mercenário lendário que tinge o campo de batalha de Carmesim. Tendo completado missões em inúmeros campos de batalha, ele recebe uma nova missão: lecionar em uma escola secundária japonesa. Ele viaja para o Japão sob o nome de Echizen Shota. Opa, um nome bem peculiar. E descobre os detalhes de sua missão: proteger uma estudante chamada Kujo Sakuhako, que frequenta a escola. Tendo crescido em um campo de batalha e nunca tendo tido qualquer contato com uma mulher, será ele capaz de completar esta missão tão difícil? Você está no canal do Anicaps e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o máximo que puder. Verifique se o sininho está ativado, se está inscrito no canal e considere também se tornar um membro caso queira apoiar o nosso trabalho. Dito isso, bora para a história que tá simplesmente incrível. Nosso protagonista, Kurenai, único sobrevivente de um acidente de avião, vagueia pela floresta à procura de água para beber. Aparentemente, ele também havia perdido os pais no acidente. Quando seu corpo finalmente cede e ele começa a perder a consciência, um soldado das forças especiais com um tapa-olho aparece e pergunta se ele quer viver. Quando Kurenai responde que sim, o homem deixa claro que ele enfrentará uma vida rigorosa de batalhas, da qual se arrependeria de não ter morrido ali. Enquanto o homem tenta resgatá-lo, seus subordinados tentam impedi-lo, dizendo que estão no meio de uma missão e que recolher lixo como ele só atrapalharia. Mas o homem fica furioso e grita com eles, dizendo que não recebe ordens de pessoas mais fracas do que ele. Foi assim que Kyohei Gozu, o capitão, acabou sendo reconhecido como seu pai adotivo quando retornaram à base. Kyohei Gozu entrega a Kurenai um revólver e diz a ele que agora é dele. Então explica que Kurenai terá de viver com ele e morrer com ele, embora saiba que a morte ainda esteja muito mais distante para o garoto. Kyohei Gozu lhe traz comida e água e diz que quando terminar de comer, ele se tornará um guerreiro. Pegando de surpresa após a refeição, Kyohei Gozu revela seu plano de treinar Kurenai de forma implacável e transformá-lo em um guerreiro completo em apenas 5 anos. Kyohei Gozu é um profissional de combate que conduz operações de guerrilha em todo o mundo. Como prometido, Kyohei Gozu começa a submeter Kurenai a diversos treinamentos rigorosos. Ele o ensina artes marciais e como manusear todo tipo de arma. Antes que percebesse, Kurenai havia se tornado tão forte que ninguém na unidade ousava mais tratá-lo como lixo. Certo dia, durante um treinamento com seu velho, Kurenai derruba um javali com um único disparo de sniper e o leva de volta à base, onde contam sua história. O restante dos homens da unidade fica maravilhado com seu talento inegável, ainda mais considerando que ele tem apenas 10 anos. Alguns até comentam que ele pode ter mais talento do que o próprio capitão, que, segundo rumores, seria capaz de acertar o olho direito de um servo a 1 km de distância. 12 anos depois, em um acampamento inimigo, os soldados comentam sobre o surgimento de um perigoso mercenário conhecido como Kurenai. Segundo eles, Kurenai é um lendário atirador de elite capaz de acertar o olho esquerdo de um mosquito a 2 km de distância. Enfrentar alguém assim significaria desastre. Um dos recrutas, que não acredita que algo assim seja possível, discorda do boato, mas então o inesperado acontece. Uma bala de sniper surge do nada e se aloja em seu crânio, lançando todo o acampamento no caos. Como eles estão profundamente dentro do território do próprio exército, acreditam que não haveria como o inimigo se infiltrar. De repente, outro disparo é efetuado, e desta vez o general é morto. E enquanto isso, Kurenai aparece se divertindo no topo de um arranha-céu distante enquanto elimina todo o acampamento. Ele recebe a missão de matar o general e causar o máximo de dano à unidade por 50 mil euros. Quando decide retornar para relatar a missão a seu velho, uma unidade inimiga próxima o avista e começa a avançar contra ele imediatamente. Ele então é forçado a sacar seu revólver para lidar com eles. Ao verem o revólver, os homens zombam dele, chamando-o de novato. Mal sabem eles das 3 vantagens que o revólver tem sobre outras armas. Primeiro, ele não emperra. Segundo, pode usar munição de grande calibre com alto poder de penetração. E terceiro, ele recebeu a proteção divina da deusa do campo de batalha, com apenas 3 tiros. Kurenai impõe sua supremacia e elimina toda a unidade. Em seguida é resgatado por Kyohei Gozu em um helicóptero. Dentro da aeronave, Kyohei Gozu parabeniza por ter matado seu 3º general na guerra, mas anuncia que ele tem uma nova missão, na qual Kurenai deverá ir ao Japão. Kurenai imagina que provavelmente se trata de uma missão de assassinato envolvendo o primeiro-ministro ou alguém de alto escalão, mas o velho interrompe, dizendo que ele irá lecionar em uma escola de ensino médio de prestígio. Como Kurenai fala fluentemente 5 idiomas, Kyohei Gozu explica que sua missão será se infiltrar na escola como professor de inglês. Pouco tempo depois, um documento de identidade falso é preparado.
e ele recebe um nome de cobertura. Em seguida, embarca em um avião para o Japão, imaginando que tipo de obstáculos encontrará desta vez ao chegar ao país. Kurenai faz uma parada em uma loja de conveniência para comprar comida e fica bastante impressionado com o sabor, a embalagem higiênica e, principalmente, o baixo preço. Mas o que mais chama sua atenção é o quão pacífico o lugar parece. Ao olhar em volta, tudo o que vê são pessoas em encontros, piqueniques ou simplesmente se divertindo. Ele então se pergunta que tipo de missão pode estar esperando por ele em um país tão tranquilo. Após comer, Kurenai segue para uma casa segura que foi preparada para ele. Localizada em uma área residencial de alto padrão, ele encontra seu apartamento dentro de um arranha-céu e fica impressionado com a aparência. O local também fica próximo da escola onde ele foi designado para lecionar. Ao entrar, Kurenai percebe algo estranho, mas decide se sentar mesmo assim. Pouco depois, um homem avança contra ele por trás com uma faca. Graças às suas habilidades de observação aguçadas, Kurenai o detecta a tempo. Ele pega uma garrafa de água e arremessa contra o homem, atrapalhando seu campo de visão. Em seguida, acerta um soco direto no rosto dele, sem dar trégua. O homem ainda tenta um golpe completo, mas Kurenai desvia facilmente e derruba a faca, mostrando sua impressionante capacidade física. O homem confirma que ele é de fato o famoso Kurenai. Kurenai então agarra pelo pescoço e pergunta quem ele é. O homem se rende facilmente, dizendo que deve ter se superestimado ao pensar que poderia derrotar o lendário Kurenai sozinho. Kurenai, confiante, diz que da próxima vez, ele deveria vir com um time de 5 pessoas. De repente, uma jovem aparece atrás dele com uma pistola apontada para sua cabeça, ordenando que não se mova. Kurenai, sem demonstrar surpresa, diz calmamente que o cão da arma não está armado, deixando a garota constrangida. Ele então se vira e segura o tambor da arma em um instante, dizendo para ela ter mais cuidado da próxima vez. A jovem agradece pela dica, mas diz que vai precisar dela, pois tudo o que eles estão ali para fazer é fornecer apoio na retaguarda. Em seguida, eles se apresentam oficialmente como Ulfi e Meilin. Ulfi irá se infiltrar na academia como professora de artes para dar suporte a Kurenai e ajudá-lo a se adaptar à cultura. Meilin, por sua vez, irá se infiltrar como uma das alunas para oferecer apoio a partir das sombras. Kurenai então revela que havia sentido a presença deles desde o momento em que entrou no local e apenas esperou para ver o que eram capazes. Ele pergunta se eles fizeram um ataque fraco de propósito apenas para testá-lo, mas o ânimo da dupla é abalado, pois eles realmente estavam dando o melhor de si. Quando perguntam se ele tem alguma dúvida, Kurenai questiona como Meilin acha que conseguirá se passar por uma adolescente quando claramente está na casa dos 20 anos, o que acaba irritando-a. Ela então explica que, como sua pele é perfeitamente lisa, ela não se destacaria entre as garotas japonesas do ensino médio. Ulfi intervém, dizendo para ela parar de se elogiar, e isso faz com que ela perca a paciência novamente. Depois disso, a dupla decide informar Kurenai sobre a missão. O objetivo é se infiltrar na academia para proteger Kujo Sakurako, filha do presidente de uma corporação militar global que estuda na escola. Trata-se de uma corporação militar japonesa secreta, conhecida por desenvolver equipamentos de guerra, desde foguetes até munições. Dizem que a corporação utiliza países vizinhos como intermediários para contornar os princípios de exploração de armas do país, o que não era um grande problema enquanto se limitasse ao Ocidente. Porém, receberam relatos de que o presidente Kujo começou a direcionar esses produtos para países comunistas, o que poderia levar à destruição do mundo. Como organizações do mundo inteiro agora estão interessadas nisso, é muito provável que tentem usar sua filha como moeda de troca. Por isso, alguém tão habilidoso quanto Kurenai foi contratado para monitorá-la e protegê-la dessas pessoas desconhecidas. E espera-se também que Kurenai conquiste a confiança de Sakurako para obter informações sobre a exportação de armas e assim superar outras forças. No entanto, isso seria um grande problema, já que ele não tem nenhum talento para flertar, embora comente que sua aparência majestosa e despreocupada deveria fazê-la se apaixonar naturalmente. No dia seguinte, com base nas informações que recebeu sobre o alvo, Kurenai pega um ônibus onde encontra Sakurako. Quando o ônibus começa a andar, Kurenai percebe que Sakurako está agindo de forma estranha, então supõe que ela esteja com febre ou algum tipo de vírus. Ele se comunica com o resto da equipe por meio de um dispositivo de comunicação oculto, perguntando se deveria mandá-la de volta para casa. Eles apontam que ele não tem autoridade para fazer isso com uma desconhecida. Ulfi, que está monitorando todo o incidente com um drone de vigilância, observa que em vez de febre, Sakurako está apenas envergonhada. Aparentemente, ela está sendo assediada por um homem muito mais velho e pervertido atrás dela no ônibus. Kurenai então percebe que isso provavelmente também faz parte de seu dever de proteção. No entanto, o homem decide ir além e começa a apalpar a bunda dela. Então Kurenai intervém. Como um cavaleiro de armadura brilhante que Sakurako desejava, Kurenai segura o braço do homem e o torce até quase quebrá-lo, fazendo gritar de dor. Após repreender o agressor, Sakurako agradece a Kurenai por tê-la ajudado
e ele minimiza a situação. Em seguida, ele diz a ela que precisa reagir, pois não receberá ajuda assim em um campo de batalha. Ao ouvirem essa frase cafona, Uffy e Meilin se perguntam se Kurenai realmente nunca falou com uma garota antes. Pouco depois, o ônibus faz uma breve parada. O homem sai correndo e tenta fugir. Não querendo deixá-lo escapar, Kurenai corre atrás dele. Ele acaba alcançando o homem em um beco abandonado. Ao perceber que não pode mais fugir, o homem saca um taser e ameaça usá-lo em Kurenai se ele se aproximar. Para sua surpresa, Kurenai segura a mão dele antes que perceba e o joga no chão em menos de um segundo. Então ele pede para Uffy chamar a polícia. Uffy parece ser contra a ideia, já que eles deveriam estar disfarçados. Mas quando Kurenai o lembra de que ele é um assassino, ele concorda. Depois de resolver o problema, Kurenai chega à escola e percebe quanto tempo passou. Como foi bastante atrasado pela polícia após entregar o assediador, não havia nada que pudesse fazer a respeito. Uffy o instrui a se apresentar imediatamente ao diretor, mas fica completamente chocado ao descobrir que Kurenai nem sequer sabe o que é um diretor. Como foi criado por guerrilheiros sul-americanos, ele nunca frequentou nada parecido com uma escola. No entanto, Meilin, que já estava acomodada em sua turma, explica por meio de seu próprio dispositivo de comunicação discreto que um diretor é como um coronel no ambiente escolar. Ao ouvir isso, Kurenai percebe o quão importante tal pessoa deve ser e segue imediatamente para a sala de direção para se apresentar oficialmente. Ao chegar lá, ele fica bastante surpreso, pois a pessoa que encontra não parece nada com o coronel. O diretor o recebe calorosamente e comenta sobre sua boa aparência, enquanto Kurenai tenta imaginar em que tipo de habilidades o diretor seria especializado. O velho leva a mão ao bolso do paletó para pegar algo. Kurenai imediatamente assume o pior e também leva a mão à arma. Felizmente, Uffy e Meilin conseguem detê-lo a tempo de causar um grande caos. Do bolso, o diretor tira o cartão de visitas japonês e o entrega. Kurenai aceita o cartão prontamente enquanto o diretor se apresenta oficialmente. Kurenai também se apresenta e se desculpa pelo atraso, mas o diretor diz para ele não se preocupar com isso. Kurenai fica bastante surpreso com a benevolência do velho, pois no exército uma infração tão grave resultaria em um tribunal militar. O diretor então explica que recebeu um relatório da polícia sobre a situação que Kurenai resolveu. Por isso, ele o elogia por seu ato corajoso. Em seguida, designa Kurenai como professor assistente da turma 2B, que por coincidência é a mesma turma que Sakurako e Meilin frequentam. Ao sair da sala, Kurenai chama o diretor de coronel sem querer, deixando o velho completamente surpreso. A caminho da sala de aula, Uffy é obrigado a confirmar que a única arma que Kurenai carrega é seu revólver. Quando Kurenai finalmente chega à entrada da sala, Meilin o instrui a entrar e garantir que haja como um professor. Kurenai então abre a porta e se prepara para enfrentar um obstáculo que nunca havia enfrentado antes: alunos dentro de uma sala de aula. Kurenai chama a atenção dos alunos por vários motivos. Enquanto as garotas caíam diante de sua aura e boa aparência, os garotos, por outro lado, ficaram visivelmente decepcionados ao descobrirem que o professor era um homem. As garotas imediatamente começam a bombardeá-lo com perguntas, que vão desde sua comida favorita até o tipo de mulher com quem ele sai. Meilin sabia que Kurenai seria popular entre os alunos, mas nem ela esperava um nível tão grande de atenção. Felizmente, Sakurako, o alvo, estava entre as garotas, babando por ele. Quando Meilin descobre isso, ela se comunica discretamente, dizendo para ele encontrar uma forma de usar isso a favor deles. Antes disso, Kurenai ainda precisava se apresentar aos alunos. Diante da turma, Kurenai fala com a voz muito calma, apresentando-se como professor assistente da sala e novo professor de inglês. Ele também menciona especificamente que fala 5 idiomas diferentes, pedindo que qualquer um interessado em aprender vá procurá-lo durante o intervalo. Como esperado, as garotas se rendem a seu charme, expressando abertamente o quanto gostavam dele. Enquanto isso, um aluno do sexo masculino, que por acaso é apaixonado por Sakurako, é visto fervendo de ciúmes ao vê-la corar diante do novo professor atraente. A professora titular da sala também parece bastante impressionada com suas qualificações. Quando ela pergunta quais são seus hobbies, Kurenai pensa em tiro de precisão, mas sabe que não pode dizer isso. Então afirma que seu principal hobby é musculação, despertando ainda mais o interesse dos alunos. No entanto, um garoto específico de aparência descuidada queima de ódio e inveja. Aparentemente, ele já havia dito aos colegas que seu hobby também era musculação, mas eles apenas riram dele. Ver a reação completamente diferente que tinham com o professor atraente se torna insuportável para ele. Ele enrola um pedaço de papel e o joga contra o professor com força imensa, determinado a fazê-lo perder pontos de aura. Para sua surpresa, Kurenai, que já havia se virado, pega o papel antes que ele toque a parte de trás de sua cabeça. Em seguida, joga-o casualmente no lixo, fazendo as garotas se apaixonarem ainda mais durante o intervalo. As garotas se espalham pela escola à procura de Kurenai, mas não conseguem encontrá-lo em lugar nenhum. Assim como os outros alunos, Sakurako também quer falar com Kurenai, mas por motivos mais pessoais. Quando Meilin descobre isso, ela entra em contato com Uffy para saber se ele tem vigilância sobre Kurenai, já que ela também não consegue encontrá-lo. Após procurar por um tempo, Uffy o encontra, mas não em uma situação pacífica, então avisa Meilin sobre isso.
Os dois correm até o local para discutir o que está acontecendo. Enquanto isso, atrás de um dos prédios da escola, Kurenai se encontra com um dos alunos que o havia convidado para conversar sobre assuntos relacionados a Sakurako. Ao ver o aluno com um taco de beisebol, ele fica confuso e pergunta se o estudante faz parte do clube de beisebol. Irritado, o aluno responde que faz parte do clube e vá para casa, sem entender nada. Kurenai fica ainda mais confuso e pergunta se esse tipo de clube realmente existe, fazendo o aluno perder ainda mais paciência. O estudante então diz que não gosta dele por causa da forma como Sakurako olha para ele. Surpreso, Kurenai responde que não sabe como ela o vê, mas que vai se retirar, pois não tem intenção de jogar beisebol. Nesse momento, o aluno perde completamente o controle e avança com o taco, declarando abertamente que sua intenção é de esmagar a cabeça de Kurenai. Quando ele dá o primeiro golpe, Kurenai desvia com facilidade e diz que ele está fora de alcance. O aluno fica furioso e desfere mais alguns golpes, mas Kurenai continua dando lições sobre como golpear corretamente enquanto se esquiva. Cansado de brincar, ele acaba nocauteando o aluno com um leve golpe da palma na testa. Ulf e Meilin chegam ao local e ficam chocados com a cena. Além de toda a montanha-russa de eventos anteriores, Kurenai ainda havia espancado um aluno logo no primeiro dia. Pouco depois, Kurenai carrega o estudante nos ombros até a enfermaria da escola, caminhando pelos corredores. Os alunos presentes ficam espantados com o que está acontecendo. Alguns identificam o estudante como o delinquente da turma 2B e assumem que ele provavelmente se machucou enquanto aprontava. No entanto, as alunas ao redor se perguntam quem é o professor bonito. Ulf e Meilin, que o acompanham, tentam minimizar toda a situação, anunciando aos alunos que o delinquente simplesmente caiu e desmaiou. Quando chegam à enfermaria e colocam o aluno na cama, Meilin pergunta a Kurenai se ele tem alguma ideia da situação. Ele responde de forma indiferente que é parecido com a vez em que tentou derrubar o próprio pai e levou uma surra. É então que eles percebem o quão distante Kurenai está de uma vida normal. De repente, o enfermeiro chega junto com o diretor, ambos ofegantes. Eles haviam recebido relatos de vários alunos sobre a situação, então precisavam verificar. Enquanto o enfermeiro examinava o estado do aluno, o diretor pergunta o que aconteceu. Meilin responde imediatamente que o aluno escorregou em uma casca de banana e desmaiou após bater a cabeça no chão. Ele explica que Kurenai apenas o encontrou naquele estado e o carregou sozinho até a enfermaria. O enfermeiro então interrompe, dizendo que o ferimento não parece ter sido causado por uma queda em casca de banana e que eles não podem enganá-lo. O velho começa um discurso entediante, falando sobre como é enfermeiro há 40 anos e que também possui uma faixa preta em karatê. Ele conclui afirmando que o aluno parece ter sido atingido por um golpe de palma dado por alguém. Ele se vira para Kurenai e o acusa diretamente, dizendo que ele parece alguém com conhecimento em artes marciais. O diretor, no entanto, fica em total descrença ao ouvir a acusação, mas espera pacientemente que Kurenai negue. O velho, porém, insiste, dizendo que Kurenai deve confessar antes que o aluno acorde. Vendo como a situação está piorando, Meilin se comunica discretamente com Kurenai, dizendo que este não é o momento de manter a calma, pois ele realmente pode ser demitido se a verdade vier à tona. No entanto, Kurenai simplesmente responde que não há necessidade de pânico, pois sabe que isso não se tornará um grande problema. Além disso, ele acredita que ainda conseguirá proteger o alvo mesmo que esteja demitido. De repente, o aluno acorda gritando e verificando se ainda está vivo. Pouco depois, ele reconhece o ambiente como a enfermaria da escola. Quando o enfermeiro pergunta se Kurenai foi o responsável pelo que aconteceu com ele pensa em expô-lo, mas decide ficar em silêncio. Por algum motivo, o velho interpreta o silêncio como intimidação e resolve chamar a polícia para denunciar o caso como agressão. Mas, para sua surpresa, o aluno o impede. Ele então diz que se feriu ao cair e que não deveriam fazer um escândalo por causa disso. O enfermeiro acredita que ele está mentindo e tenta insistir, mas o aluno perde a paciência e o chama de velho banguela, mandando-o cuidar da própria vida. Como esperado, a raiva do velho se desvia do incidente em si e passa a se concentrar na grosseria do aluno. Enquanto o delinquente passa por Kurenai, ele sussurra que vai fazê-lo pagar pelo que ele fez. Graças ao comportamento indisciplinado do delinquente, o grupo consegue limpar a situação e sair ileso. Enquanto vão embora, Kurenai comenta casualmente o quanto os delinquentes se parecem com mercenários no quesito de manter suas reputações. Ele havia apostado no fato de que o delinquente não iria querer que se espalhasse a notícia de que foi derrotado facilmente por um novo professor na escola. Ao ouvir isso, Ulf e Meilin ficam bastante emocionados e confirmam que Kurenai realmente não é um mercenário comum. O grupo então decide retornar sua missão de proteger a princesa durante o trajeto. Meilin faz uma piada sem graça, comparando a missão aos irmãos Mario, mas como esperado, Kurenai não entende. E enquanto isso, um aluno suspeito é visto perseguindo Sakurako. Pensar consigo mesmo que tudo o que precisa fazer é capturá-la para que seu mundo seja dele. O grupo acaba encontrando Sakurako trocando de sapatos em frente aos armários da escola, percebendo então que ela está prestes a ir para casa. Ulf, no entanto, expressa sua preocupação com a estranha cultura japonesa de trocar de sapatos, mesmo a escola tendo funcionários de limpeza. Meilin, tirando sarro, chama-o de ignorante. Os dois começam uma discussão, trocando insultos, enquanto Sakurako sai e Kurenai percebe algo estranho. Então ele ordena que Ulf e Meilin congelem.
Ele aponta que enquanto os outros alunos estão indo embora, um aluno específico parece estar parado no vestiário. Pior ainda, ele está bem atrás do armário de sapatos de Sakurako. Enquanto isso, o aluno é visto montando um pequeno barco sob o armário para tirar fotos de Sakurako sem levantar suspeitas. Quando Kurenai tenta chamá-lo, o estudante estranho pega os sapatos internos dela e começa a cheirá-los como se sua vida dependesse disso. Ao ver isso, embora Sakurako ainda esteja desconfiada, os outros dois entendem a situação e pedem para que ele deixe o aluno em paz. Eles explicam que o estudante é apenas um pervertido, popularmente conhecido no Japão como hentai. Como esperado, apesar de o termo hentai já ser conhecido globalmente, Kurenai ainda não faz ideia do que significa. Enquanto o aluno estranho cheira os sapatos, ele se imagina em uma situação pervertida em que Sakurako é uma dominadora e ele é um escravo. Wolf explica ao confuso Kurenai que existe um tipo de pessoa mentalmente perturbada que rouba pertences alheios e os usam para se fantasiar sem nunca falar diretamente com a pessoa. Kurenai, no entanto, se recusa a acreditar que alguém tão estranho assim exista. Ele acredita que o garoto tenha um motivo oculto, então decide interrogá-lo diretamente. Quando Kurenai sai, Meilin se pergunta se ele ficará bem, mas Wolf pede para que ela o deixe, pois ele precisa passar por esse tipo de experiência para entender melhor o mundo. Em seguida, ele a instrui a ir atrás de Sakurako e tentar fazer amizade com ela para facilitar as coisas. Meilin então parte, deixando Wolf para lidar com a situação com Kurenai, para que ela não saia do controle. Enquanto o estudante estranho caminha para casa olhando as fotos que tirou de Sakurako mais cedo, Kurenai aparece atrás dele disfarçado e coloca um saco plástico sobre sua cabeça. Ele então ordena que o garoto coopere, se quiser sair vivo. O aluno coopera, e Kurenai o leva até um armazém abandonado, onde o amarra em uma cadeira. Em seguida, interroga o garoto de forma rigorosa, perguntando qual organização o contratou, enquanto o ameaça com um pedaço de vidro quebrado. O garoto parece completamente confuso, então Kurenai lista uma série de organizações conhecidas, perguntando a qual delas ele pertence. Ele diz ao garoto que já matou membros de todas as organizações secretas de alto nível e que ele não será a exceção se continuar tentando machucar Sakurako. Aterrorizado, o garoto explica imediatamente que não pretende machucá-la de forma alguma, mas Kurenai ainda não acredita nele. Ele acusa o garoto de tentar colocar veneno ou compostos explosivos nos sapatos de Sakurako, quando estava mexendo neles mais cedo. O garoto explica que civis comuns não têm como conseguir esse tipo de coisa no Japão moderno. Ainda assim, Kurenai decide levar o interrogatório a outro nível. Ele diz ao garoto que vai arrancar a pele de seu pescoço e que, se ele se mexer, então é um agente que tem Sakurako como alvo. Mas se ele aguentar, então é um agente de nível alto, com intenções ainda mais profundas em relação a ela. Ao ouvir isso, o garoto, que já estava encharcado de fluidos corporais, entra em pânico ainda maior. Kurenai então simula um ataque contra o garoto, fazendo com que ele urine nas calças e desmaie. Pela reação, ele confirma que o estudante não é um agente. Pouco depois, Uffy entra e agradece a Sakurai por ter se contido e não ter realmente atacado o aluno. Eles levam o estudante até um ponto de ônibus e o deixam lá para recuperar a consciência. Em seguida, os dois partem para retornar à proteção de Sakurako. Enquanto isso, Meilin alcança Sakurako e finge estar indo a uma mesma direção que ela. Mas o que eles não sabem é que há um atirador profissional aguardando ordens para disparar contra Sakurako. Ao avistar Meilin se aproximando de Sakurako, o atirador, que não quer arruinar sua missão, decide esperar um momento perfeito para atirar em seu alvo. Meilin, por outro lado, alheia ao que está acontecendo, conversa com Sakurako sobre maquiagem e coisas do tipo. Ela se apresenta como uma estrangeira que está estudando no Japão, ao ouvir que as escolas japonesas não permitem maquiagem. Meilin fica irritada e critica o sistema escolar por ser tão rígido. Ela comenta como estudantes no exterior podem se vestir e agir como quiserem, até fumar. Sakurako fica chocada com esse nível de liberdade. Outros estudantes, sem que ela percebesse, a empurram. Ela estava na beira da calçada, perdeu o equilíbrio e quase caiu na rua, onde um veículo que se aproximava em alta velocidade vinha em sua direção. Felizmente, Uffy aparece e a salva de ser atropelada. Como resultado, Uffy fica encharcado pela poça que o carro espirrou, mas ele não se importa, desde que Sakurako esteja bem. Assustada, Sakurako agradece e pede desculpas por ter molhado a camisa dele. Para sua surpresa, Uffy pisca para ela e a chama de princesa, que quase teve as roupas arruinadas. Sakurako rapidamente esclarece que não é nenhuma princesa, mas Uffy insiste que todas as mulheres são, de acordo com um decreto de Deus durante os 7 dias de criação. Ele segura a mão dela e tenta beijá-la. Meilin, que vinha observando tudo por cima do ombro de Sakurako, perde a paciência e o nocauteia como em um golpe. Ela imediatamente diz a ele que beijar a mão de alguém não é permitido. No Japão, ela ataca a origem de Uffy, e os dois discutem como cães e gatos. Depois de vê-los trocando farpas, Sakurako comenta que eles são um grupo engraçado que briga como irmãos. Em seguida, os assassinos conversam entre si, e Meilin descobre por Uffy que alguém havia tentado atacar Sakurako. Enquanto isso, no telhado, o atirador mantém a mira fixa em cujo Sakurako.
Kurenai aparece e explode o cérebro dele. Kurenai então se pergunta quem eles são e se querem capturar Sakurako. Mais tarde naquela noite, no quarto de Sakurako, Kanai, a criada da família Sakurako, vê Kujo Sakurako suspirando repetidamente e pergunta o que está acontecendo. Sakurako fica imediatamente constrangida, mas Kanai a lembra de chamá-la pelo nome, como seu pai havia instruído. Sakurako hesita, mas obedece, e a criada irritada finalmente se acalma. Kanai então lembra a garota de que ela não deve esquecer seu orgulho como filha da família Kujo. A família é nobre e existe desde a era Heian. Depois de ser repreendida, Sakurako pergunta a Kanai se ela já estava apaixonada. Kanai demora um pouco para entender o que Sakurako quis dizer, mas quando entende, tenta explicar como fazer parte da casa Kujo afeta os relacionamentos. Sakurako nega imediatamente ser a pessoa apaixonada, mas para sua surpresa, Kanai diz que não há nenhuma regra da família que proíba se apaixonar por um plebeu. Kanai diz a ela que, apesar de ser uma criada da família Kujo, ela é, antes de tudo, uma mulher e uma aliada de todas as damas apaixonadas. Ela segura as mãos de Sakurako e faz uma promessa de mindinho com ela, dizendo que apoia a sua decisão. Sakurako se alegra ao conseguir uma aliada, mas não ouve Kanai comentar que o cavaleiro por quem ela espera que Sakurako esteja apaixonada parece alguém razoável. O cavaleiro em questão dispara alguns tiros em becos em uma arena de treino, acertando todos no centro do alvo. Meilin verifica os bonecos e parece perceber que os tiros estão levemente desviados para a esquerda, então pergunta por que ainda é chamado de centro. Ulf mostra a ela um diagrama de anatomia humana e explica que o coração humano fica do lado esquerdo. Ela fica envergonhada e xinga Ulf por tentar se exibir. Em seguida, elogia Kurenai e diz que ele poderia ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas com o nível de habilidade que possui. Kurenai chama as Olimpíadas de competição amadora e diz que não quer participar porque é um profissional. Depois disso, ele pede a Ulf informações sobre a organização inimiga. Ao notar o comportamento apático, Kurenai questiona Ulf sobre o trabalho de inteligência. Ulf então diz que quem cuida disso é Meilin, a especialista em inteligência do grupo. Eles olham para ela e assim que percebe que foi questionada, Meilin diz que está usando todos os seus recursos, mas não encontrou nenhuma pista. Kurenai observa que a organização tem recursos suficientes para conseguir um atirador de elite. Ele chama o homem que matou mais cedo de soldado treinado e observa que um rifle de precisão não é uma arma que possa ser trazida casualmente para o Japão. Ele analisa as fotos e identifica o nome da arma, o ano de fabricação e o país de origem. Ulf comenta que se envolver um dragão, eles saberão quem está por trás disso. Meilin pega o machado e o chama de idiota, dizendo que ninguém em sã consciência anda pela rua com um machado ensanguentado. Enquanto discutem, todos concluem que não podem rastrear a organização apenas pela origem da arma e que, por isso, só podem reagir aos movimentos do inimigo. Kurenai liga as imagens do círculo das câmeras enquanto diz a seus assistentes que precisam continuar protegendo Sakurako e esperar o contato do chefe final. Todos concordam, mas Ulf entra em pânico. Ao ver Sakurako trocando de roupa, ele se deleita com a cena e agradece aos céus, mas de repente a televisão desliga. É então que ele vê Meilin segurando uma pistola e lançando-lhe um olhar mortal. Ulf tenta acalmá-la, mas ela diz que está apenas praticando sua pontaria. Balas cortam o ar e Ulf se esquiva para salvar a própria vida. Enquanto isso acontece, Kurenai reflete sobre como seu pai adotivo lhe deu essa missão pouco clara, diferente de outras missões, que não exigiam muito raciocínio e tinham objetivos bem definidos. O objetivo da atual é extremamente vago. Kurenai se pergunta se tudo o que precisa fazer é proteger Sakurako, mas sua mente inquieta acha que pode haver algo a mais. Enquanto isso, em outro lugar, um esquadrão militar conclui sua missão de supressão, e os membros comemoram. Um soldado curioso decide procurar o chefe final dentro do prédio e ao encontrá-lo fica confuso. Ao ver o velho olhando para trás, o soldado comenta com seu comandante que ele parece perdido em pensamentos. E o chefe final diz que estava se perguntando se o mesmo céu noturno que ele observa está conectado ao Japão. Naquela mesma noite, Kurenai sonha com seu passado. Ele se lembra de como foi criado por seu pai adotivo depois de ser encontrado à beira da morte e treinado duramente até se tornar um profissional. Quando Kurenai chega à idade adulta, ele ganha o nome Kurenai, resultado do sangue que faz seus oponentes derramarem durante as missões. Naquela época, Kurenai dominava o campo de batalha com chamas carmesim e agora teme que essas mesmas chamas um dia o reduzam a cinzas. Na manhã seguinte, ele acorda, se veste e decide fazer um treino leve. Infelizmente para Ulf, ele entra no quarto sem bater e, como resultado, uma imagem inesquecível se grava em sua retina enquanto ele tenta esquecer o que acabou de ver. Ulf diz que vai precisar sair em encontros com 6 mulheres diferentes para purificar os olhos enquanto Kurenai se arruma para ir à escola. Ele pergunta a Ulf se ele é bom nesse tipo de missão, e Ulf se gaba, dizendo que consegue completá-la em um único dia. Curioso sobre o motivo de Ulf ter entrado em seu quarto, Kurenai pergunta por que ele está ali, e Ulf se agarra a ele, antes de dizer que estava preocupado com ele.
Devido à enorme diferença entre a guerra e a vida cotidiana do Japão, ele então incentiva Kurenai a tomar café da manhã com eles antes de irem para a escola. Kurenai concorda e alguns minutos depois já está na sala de aula. Ele lê um romance em inglês para seus alunos, mas as garotas ficam encantadas por ele. Meilin percebe como o rosto de Sakurako está vermelho e a chama de fofa. Enquanto isso, um dos alunos chamado Hideki fica furioso com Kurenai, esquecendo as garotas que se apaixonam por ele. Ele gostaria de ser popular, pois o que importa para ele não é a aparência, mas sim a pureza de uma pessoa. Coincidentemente, Fuse lança olhares de ódio para o professor enquanto Sakurako observa com admiração. Mais tarde naquele dia, no banheiro, Hideki se aproxima de Fuse e ao ver o quão zangado e hostil ele está, diz que está do lado dele. Confuso, Fuse lembra Hideki de que é um solitário, e Hideki aceita, mas então se gaba de sua riqueza. Fuse confirma que Hideki é rico, e Hideki diz que, se unirem forças, ele pode pagar delinquentes que Fuse conheça para espancar Kurenai. Fuse pensa por um momento e imediatamente aceita a ideia. Eles apertam as mãos e formam uma aliança na hora. Fuse entra em contato com delinquentes de toda a cidade e promete pagar pelo serviço, fazendo com que eles se apressem em seus veículos, animados com a missão. No dia seguinte, quando Sakurako desce do ônibus e caminha até a escola, os estudantes admiram sua beleza. Enquanto isso, em um ônibus estacionado não muito longe da escola, Uffy e Meilin monitoram Sakurako com um de seus drones. Uffy elogia a beleza de Sakurako, e até Meilin admite com certo estilo que Sakurako é superior a ela. Embora a forma como Meilin se expressa lhe dê uma falsa esperança de que ainda tem alguma chance, Uffy quebra essa ilusão e os dois quase brigam. Confuso, Uffy pergunta por que Sakurako age de forma descuidada, já que, por todos os padrões, ela deveria estar sendo escoltada e não andando sozinha para a escola. Meilin o lembra diretamente de que é exatamente para isso que eles foram contratados, mas Uffy menciona como pessoas poderosas costumam ter enviados, fazendo-o entender o que ele quer dizer. Meilin então explica que são as regras da Academia Oto que proíbem os alunos de irem à escola em veículos. A escola não permite classismo, e pessoas de todas as classes sociais estudam juntas. Meilin diz a Uffy que o lema da escola é independência e autossuficiência, mas Uffy interpreta isso como uma instrução para que os ricos aprendam com os plebeus. Meilin continua explicando que o pai de Sakurako oficialmente queria que a filha estudasse com uma escola só para meninas, e ficasse lá até a universidade, mas a jovem insistiu em ir para Oto Academy. Uffy diz que ela encanta todos os homens ao redor apenas caminhando. Meilin então comenta que o mesmo acontece com Kurenai. Eles observam Kurenai andando em direção à escola e veem várias garotas suspirando por ele. Uffy olha para as duas figuras populares e diz que eles poderiam ter sido um casal real se tivessem vivido em outra época. Meilin concorda em parte, mas observa que problemas sempre surgem. Sempre que um príncipe e uma princesa se apaixonam, ela instrui Uffy a apontar a câmera do drone para a frente de Kurenai. E quando ele faz isso, eles veem Fuse com um grupo de delinquentes bloqueando o caminho dele. Fuse cumprimenta Kurenai de forma debochada, mas Kurenai responde casualmente. O garoto fica irritado com a atitude do professor, mas continua sendo um obstáculo. Meilin e Uffy, observando pelo drone, chamam Fuse indiretamente de Homem das Cavernas por aparecer com reforços depois de Kurenai já tê-lo derrubado antes. Uffy então diz a Meilin que há um problema. Números não importam diante do lendário Kurenai. Como Kurenai entende a mensagem, ele tira a gravata e pede para Fuse segui-lo. Em um lugar mais tranquilo, Fuse concorda, e eles vão até a margem do rio. Lá, Fuse declara arrogantemente que eles o superam em número, 20 contra 1. Ele acredita que Kurenai não tem chance devido à diferença numérica, então oferece ao professor a opção de chorar e pedir desculpas. Assim, talvez seja poupado. Para a surpresa deles, Kurenai lhes dá a mesma condição e lembra que preferia não lutar, pois é o professor deles. Eles riem dele e concluem, com poucas palavras, que Kurenai não sabe fazer contas. Fuse ordena que os delinquentes ataquem Kurenai. Eles avançam imediatamente, mas Kurenai os derrota com facilidade, como se fosse um passeio no parque. Os outros ficam aterrorizados ao vê-lo derrubar seus companheiros com perfeição. Eles dizem que Kurenai não é humano, mas Kurenai garante que é. Ele apenas foi treinado no campo de batalha enquanto derruba a maioria deles. Os demais entram em pânico e gritam que não foram informados antes sobre o quão forte Kurenai era. Fuse fica furioso com eles por não conseguirem derrubar um único homem e grita para os motoqueiros atropelarem Kurenai. Um dos delinquentes liga a moto e avança diretamente contra o professor de inglês. O que acontece em seguida choca todos os presentes, pois ninguém esperava que Kurenai pisasse na moto e chutasse o piloto para longe como se fosse uma bola. Ele pega a moto e se senta nela. Fuse perde completamente o controle e grita para os outros atacarem Kurenai. Mas Kurenai o surpreende ao avançar diretamente contra ele como um touro enfurecido, e no último instante, para centímetros do seu rosto. Fuse começa a suar em bicas e cai no chão,
mas ainda tenta parecer durão. Então Kurenai diz para ele agradecer aos céus por as motos japonesas terem sistemas de segurança bem construídos. O professor pergunta se eles ainda querem continuar ou não. Ao ouvir isso, os delinquentes pensam por um momento antes de tomar a decisão mais sensata. Despedem-se de Fuzzy e fogem. Fuzzy fica chocado com o comportamento deles e ordena que voltem, mas eles o mandam calar a boca e o chamam de covarde por não lutar. Os outros garotos que permanecem dizem a Fuzzy para desistir, pois eles nunca tiveram chance, nem quando eram cerca de 20. Frustrado, Fuzzy range os dentes e grita com Kurenai, chamando-o de brigão. Kurenai responde calmamente, perguntando o que Fuzzy quer. Fuzzy o chama de covarde, depois admite que Kurenai é bom em lutar, mas pergunta se ele tem coragem. Kurenai pergunta o que ele quer dizer com isso, e Fuzzy propõe resolver tudo com uma corrida de galinha. Ele sobe em outra moto para desafiar Kurenai no jogo, no qual o primeiro a frear enquanto avançam em direção a uma parede perde. Meilin fica furiosa ao ver Kurenai aceitar um jogo tão ridículo. Então ela pede a Uffy que a conecte com ele imediatamente. Assim que a conexão é feita, ela pergunta se ele realmente pretende aceitar o desafio. E Kurenai confirma. Em seguida, ela pergunta se ele é burro, pois poderia resolver tudo facilmente espancando todos eles. Ela também questiona o que ele fará caso, por um acaso, perca a corrida da galinha. Kurenai diz que descobrirá quando atravessar a ponte. Com isso, ele desliga o áudio. Meilin grita com Uffy, dizendo que Kurenai violou as ordens e se preocupa com o que o chefe dirá se descobrir. Ele pede que Uffy reconecte o áudio, mas para sua surpresa, ele se recusa. Furiosa, Meilin o xinga e o acerta por ser tão idiota, mas Uffy afirma que Kurenai jamais perderia aquele dia. Kurenai nocauteia Fuzzy. Quando o garoto tenta atacá-lo, Kurenai o carrega de volta para a enfermaria. Depois disso, Uffy pergunta a Kurenai por que ele estava sendo gentil demais com o garoto. Então, Kurenai conta que quando lutava nas selvas da América do Sul, um soldado muito mais jovem entrou para sua unidade. Apesar da pouca idade, Kurenai e o chefe final permitiram que ele participasse da guerra, pois o garoto precisava sustentar a família. Kurenai acabou se apegando a ele e tentou ensiná-lo a falar japonês. Infelizmente, no dia seguinte a ensiná-lo a dizer adeus em japonês, o pequeno soldado morreu em combate. Agora, o motivo de Kurenai ter decidido ajudar Fuzzy era porque ele se parecia muito com aquele jovem soldado que caiu em batalha. Enquanto Uffy observava os dois prestes a correr, ele vê Kurenai sorrindo mesmo após a provocação de Fuzzy e conclui que talvez Kurenai fosse mais adequado como professor do que como mercenário. A chuva começa a cair no local e enquanto eles aceleram as motos se preparando para a corrida, o juiz anuncia que devem partir assim que a lata que ele lançar tocar o chão. Meilin tem um mau pressentimento sobre a corrida, mas Uffy tenta acalmá-la dizendo que Kurenai é um professor. Ela discorda e afirma que ele é apenas um mercenário lendário. Ainda assim, Uffy apoia Kurenai e diz que ele pode se tornar um professor lendário. Curioso, ele aguarda o desfecho da corrida. Alguns segundos depois, o juiz lança a lata vazia ao ar e assim que ela cai, os motociclistas arrancam. Kurenai dispara na frente e acelera em direção ao muro. Fuzzy também ganha velocidade, deixando seus capangas preocupados. Mesmo assim, Kurenai não vacila nem reduz a velocidade, apesar de um muro estar cada vez mais próximo. Ao ver isso, Meilin entra em pânico, sabendo que naquela velocidade, Fuzzy morreria se colidisse. Uffy, por outro lado, elogia a coragem de Fuzzy, mas Meilin se preocupa com a carreira de professor de Kurenai, pois se ele acabar matando um aluno, será o fim. Uffy diz que isso só aconteceria se Kurenai abandonasse o garoto, mas ele tem certeza de que isso não aconteceria. Ao se aproximarem do muro, Kurenai olha para Fuzzy e percebe que o garoto está arriscando tudo para apenas manter a sua reputação na escola. No último instante, Fuzzy freia por medo de virar uma massa disforme, e Kurenai intervém imediatamente, saltando da moto e salvando o garoto. Ele age como um escudo humano ao cair no chão, protegendo Fuzzy de se ferir gravemente. As motos, por outro lado, colidem violentamente contra o muro. Kurenai se levanta após sofrer um ferimento na testa, e preocupado, pergunta a Fuzzy se ele está bem. Fuzzy acorda, percebe que está seguro e entende que Kurenai o salvou. Kurenai observa o garoto e relaxa ao ver que Fuzzy não está ferido, afastando-se em silêncio. Fuzzy pergunta por que Kurenai o salvou e diz que ele deveria tê-lo deixado sozinho. Kurenai então percebe que o motivo de Fuzzy agir daquela forma é porque ele sempre esteve sozinho. O garoto range os dentes diante das palavras de Kurenai e diz para ele não sentir pena dele. Fuzzy então se lembra de como seus pais nunca se importavam com ele e de como teve que sobreviver sozinho em um mundo tão solitário. Kurenai se aproxima e diz que no mundo que ele conhece, as crianças não são deixadas sozinhas, pois também são recursos valiosos de combate e trabalho. Ele explica a Fuzzy que viveu em um mundo onde a vida de uma criança vale menos que uma pena, mas que isso não deveria ser assim para ele. Com isso, Kurenai estende a mão para Fuzzy, que fica chocado ao ver alguém se preocupar com ele. Kurenai diz a Fuzzy que ele não está sozinho e que sempre que sentir vontade de descontar sua raiva em algo ou alguém, pode procurá-lo. E se for por uma luta, ele o enfrentará quantas vezes forem necessárias. O garoto cai em lágrimas e aperta a mão de Kurenai, concordando. Nesse momento, Meilin admite que está impressionada com o sangue quente de Kurenai. Ela concorda com Uffy que Kurenai não está agindo fora de seu caráter.
Do lado de fora, enquanto Kurenai e Fuse deixam a margem do rio, Fuse confirma que Kurenai se mudou recentemente para a cidade e se oferece para ajudá-lo caso precise de algo. Kurenai aceita usando termos estranhos, e o garoto tem dificuldade para entender o que ele quer dizer. Meilin então percebe que a organização deles terá que limpar toda a bagunça que Kurenai e Fuse causaram, e pior ainda, ela é responsável por isso. Enquanto os dois voltam para a escola, Hideki observa de longe e amaldiçoa Fuse por ser um covarde. Ele muda de ideia e jura expulsar Kurenai da academia. Alguns dias depois, Hideki abraça e tenta beijar o retrato de Sakurato em seu quarto. De repente, as empregadas entram no quarto para limpá-lo, avisando no último instante. Ele cobre rapidamente o retrato e fica extremamente envergonhado por quase ser descoberto. Em seguida, grita com elas por entrarem em seu quarto sem permissão e ameaça demiti-las. Ele ordena que as mulheres mais velhas saiam do quarto, e assim que elas saem, continuam a limpeza em outro lugar, comentando que o senhor da casa ficará furioso se o quarto de Hadi não for limpo. Outra criada diz para não se preocupar, pois o velho está sempre ocupado com o trabalho e quase nunca volta para casa. E quando volta, vai direto para a vila de Izu, onde passa o tempo polindo seu vaso favorito. Exatamente como disseram, o pai de Hadi está naquele momento admirando seu vaso, chamado Kon, um tesouro nacional. Enquanto isso, as criadas estão cansadas do comportamento de Hadi, que faz tudo o que quer por ser mimado pelo dinheiro. Ele chega a pedir comida pronta quando elas poderiam preparar uma refeição para ele, irritadas com suas reclamações constantes. Hideki os chama de ralé, dizendo que eles não deveriam lhe dizer como gastar sua mesada. Eles o encaram de forma julgadora e juram garantir que seus filhos não se tornem como ele. Uma semana depois, Sakurako toca piano durante a aula de música e a turma inteira aplaude. Uffy e Meilin confirmam, não há anormalidades na frente de São Sakurako, como de costume. Eles comentam que nada aconteceu desde o incidente do atirador e que tudo tem sido pacífico desde então. Curiosa, Meilin pergunta a Uffy o que Kurenai tem feito, já que não viu desde o luto. Uffy então informa que Kurenai está levando uma bronca do diretor. Meilin sai da sala de música ao ouvir que o diretor Zaki convocou Kurenai. Enquanto isso, no gabinete do diretor, Zaki diz a Kurenai que há um caso preocupante contra ele. Kurenai, como sempre, age de forma rígida e extremamente formal diante do diretor, como se estivesse falando com um coronel. Ele pergunta ao diretor o que fez e Zaki lhe mostra fotos dele espancando os delinquentes à beira do rio. Kurenai simplesmente diz que aquilo era uma foto da aula extracurricular que tiveram outro dia, e que não vê problema algum nisso. Zaki então diz que as fotos foram distribuídas para a PTA. Sem saber o que isso significa, Kurenai compara a OTAN, achando que seja a versão asiática. Mas Zaki explica que se trata da Associação de Pais e Professores. Ainda sem entender bem o que é, Kurenai relaxa, mas o diretor lhe diz para não subestimar a PTA, pois atualmente ela detém mais poder do que o próprio diretor. A notícia o atinge como um disparo de canhão, pois o diretor, a quem ele respeita como coronel, é impotente diante da PTA. Em seguida, Zaki lhe fala sobre a presidente da PTA, a senhora Ujima, que é a esposa de um membro da Assembleia Provincial. Kurenai relaciona esse poder ao funcionamento de uma nação democrática. Zaki então lhe mostra uma carta misteriosa que está circulando, exigindo a demissão de Kurenai, ou então eles vazariam na internet os vídeos das suas lutas com alunos. Percebendo que isso poderia colocar sua missão em risco, Kurenai decide investigar o caso. Ele tem certeza de que Fuse não denunciaria a PTA, então acredita que exista uma terceira pessoa que ajudou Fuse a reunir o grupo novamente. Kurenai suspeita dessa terceira pessoa e garante ao professor que chegará ao fundo do caso. Após a reunião, Kurenai se encontra com seus companheiros e repassa as informações a eles. Nesse meio tempo, Sakurako havia ido para casa mais cedo por causa de suas aulas particulares. A senhora Ushijima distribui papéis mostrando Kurenai espancando alunos. Ela borra os olhos dele, como se isso fosse suficiente para conter a difamação. Curioso, Uffy pergunta a Kurenai como ele pretende resolver o caso ao ver o quão relaxado ele parece. Meilin discorda disso. Então ela pergunta qual é o plano dele contra a PTA. Um militante desinformado chama a PTA de variante acadêmica da OTAN, mas seus companheiros percebem que ele não sabe o que é uma PTA. Uffy explica que PTA é um órgão fiscalizador que zela pela ordem da escola. Ao ouvir isso, Kurenai relaxa e diz que não há problema, pois ele está do lado de que corrige a ordem. Uffy pede uma explicação. Kurenai diz que estava apenas dando orientações educacionais às crianças. Meilin não concorda totalmente e o lembra de que houve muitos feridos. Ela diz que isso não é um drama de professor sangue quente e que eles não estão mais nesse tipo de era. Uffy então diz que só precisava criar uma nova era de gritos. Eles discutem de um lado para o outro até que Uffy pergunta se ela conseguiu informações sobre quem está por trás de todo o incidente. Meilin sorri de canto e confirma. Ela encontrou o culpado, mostra-lhe fotos de Hideki Moji, um riquinho idiota que armou todo o esquema e filmou tudo para tentar incriminar Kurenai. Uffy pergunta o motivo de Hideki, e Meilin explica que tem uma queda por Sakurako, então deve ter odiado o professor Shota, que é popular entre as garotas.
Luffy percebe o quão problemática é a situação, pois não pode corrigir Hideki, como faz com os delinquentes comuns, já que o garoto guardaria rancor se ele tentasse isso. Merlin concorda, mas observa que eles precisam resolver o caso, enquanto ponderam sobre o assunto. Para surpresa deles, Kurenai, que estava silenciosamente lendo um relatório, fecha o livro e diz que pode resolver o problema em 1 ou 2 dias. Curiosos, eles pedem os detalhes, e ele conta que naquela mesma noite, Hideki confronta Fuzzy por não ter conseguido se livrar de Kurenai, apesar de tê-lo pago generosamente. Ele fica furioso com Fuzzy por abanar o rabo para o professor, mas Fuzzy lhe diz que Kurenai não é um cara ruim. Ouvir Fuzzy falar bem do professor deixa Hideki ainda mais enfurecido, então ele manda Fuzzy acordar para a realidade e diz que eles não estão em uma novela. Hideki então mostra a Fuzzy o artigo que publicou e diz que é só uma questão de tempo até que Kurenai seja demitido. Fuzzy olha o artigo e depois diz a Hideki que é inútil falar com ele. Dá-lhe um tapinha no ombro e ao se afastar, diz que espera que ele possa mudar algum dia. E quando isso acontecer, que eles vão juntos ao fliperama. Hideki bate o pé com raiva ao ver Fuzzy recuar e chama o garoto de covarde. Ele chama Fuzzy de interesseiro, dizendo que ele só quer o dinheiro dele. Sozinho, Hideki observa que todos estão dançando conforme a música de Kurenai e por causa de seu rosto bonito. Então, ele planeja fazer o professor provar o inferno mais tarde naquela noite. Os 3 agentes dirigem pela cidade disfarçados, levando Hideki, que está em lágrimas, amarrado e amordaçado. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e comente pedindo pela parte 2. Verifique se já está inscrito no canal e considere se tornar um membro, que é bem baratinho e nos ajuda bastante. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela, que também está muito bom de verdade. E entre em nosso servidor do Discord para ver o nome dessa obra, conversar com a gente, participar dos sorteios e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.